Olá, meninos do 7º ano. Vamos ao nosso vídeo sobre as motivações para a expansão marítima europeia, do tema 1, unidade 3, do volume 2. Até o século XIV, o conhecimento geográfico que os medievais tinham da Europa era muito diferente dos antigos romanos, e conheciam basicamente da Europa as proximidades do Mediterrâneo, o norte da África e algumas partes da Ásia, e tinham um grande medo do desconhecido. E então, para poder resolver essa situação, a partir do século XII, várias regiões da Europa iniciaram um processo de formação dos estados modernos. E houve umas transformações econômicas nesse período, econômicas, sociais e políticas. Com o aumento das trocas comerciais entre as cidades europeias, os burgueses enriqueceram e ganharam prestígio. Ganhando esse prestígio, eles passaram então a comprar títulos de nobreza, que eram antes exclusivos só dos nobres, deixando os nobres muito bravos, muito chateados com isso. Os reis então tomaram medidas para consolidar seu poder e exercer autoridade sobre as vastas regiões. A primeira medida foi a criação de impostos e moedas de circulação nacional. A moeda tinha a cara do rei, né, do local. A burocracia administrativa representante da coroa em todo o reino, a definição das fronteiras territoriais e a formação de exércitos profissionais submetidos ao rei. Então o exército era um exército forte e tinha que fazer tudo pelo rei. Para poder isso valer, foram então tomadas novas medidas, né, novas práticas econômicas, que passaram a se chamar mercantilismo ou medidas mercantilistas, para sustentar esses reinos, né, os funcionários desses reinos. E aí a primeira medida foi o metalismo. As riquezas de um reino medida de acordo com a quantidade de metais que ele possuía, né, o ouro e a prata. E aí ele acumulava isso, então ele podia se tornar se considerar um estado, né, um governo rico. A balança comercial favorável foi a segunda medida. Foi uma criação de medidas protecionistas para reduzir as importações do reino e aumentar as exportações. Então, eles compravam menos e vendiam mais, mantendo assim a balança comercial positiva. E o estímulo à produção de bens manufaturados, que abasteciam o mercado interno e podiam ser exportados, rendendo mais moedas para a coroa. Então começam a estimular a fabricação de coisas, né? De coisas dentro do reino, para poder vender e sustentar o mercado interno. E também a busca por riquezas como especiarias e metais preciosos levou à formação de rotas comerciais marítimas controladas pela burguesia aliados aos reis. Então essas especiarias, eles sempre buscavam as especiarias, né? E começaram então a buscar metais preciosos em outras terras. E eles continuam então com o comércio do Oriente. Os contatos comerciais com a Europa e o Oriente, que antes reduzidos lá na Idade Média, foram revigorados a partir do século XI. E do Oriente vinham as especiarias. Essas especiarias, que eram a pimenta do reino, cravo da Índia, canela, gengibre, noz moscada, usadas para temperar, para conservar e para remédio, né? Além dos tapetes, das tintas para tecidos, da seda bruta e do açúcar. Os principais mercadores do Mediterrâneo vinham de cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, e revendiam produtos que eram trazidos da Ásia por comerciantes muçulmanos. E a escassez de ouro e prata para realizar as trocas comerciais com os reis e burgueses, que passaram a buscar novas fontes para esses metais, né? Então,
esse comércio do Oriente ele continua ainda mais forte. Aí tem um mapa falando sobre esse comércio, né? Aonde está as linhas em vermelho eram as principais rotas terrestres que eles faziam. Onde está as linhas em roxinho ou lilás, né? São as principais rotas marítimas. E as outras rotas são as em amarelo. Onde está as feiras tem uma meia lua pretinha. E onde está as estrelinhas são os centros comerciais importantes do Mediterrâneo. Então, sempre próximo do mar do Mediterrâneo tinha as estrelinhas. E as importantes cidades comerciais, né? Principalmente as capitais. Aí veio o ideal cruzadista. Cada reino organizava expedições que eram chamadas de cruzadas. O início da Idade Moderna, em 1453, os turcos otomanos, vindos da Ásia Central, invadiram Constantinopla, onde hoje é Turquia, e derrubaram o Império Bizantino. Os muçulmanos assumiram o controle das rotas marítimas do Mediterrâneo, bloquearam o acesso terrestre aos cristãos, dos cristãos ao Oriente, e incluiu também a cidade de Jerusalém. Então os cristãos não puderam ir mais à cidade de Jerusalém, a fronteira estava fechada. A igreja, os reis, os senhores da nobreza e os burgueses então passaram a ter objetivos comuns. Então o que eles fizeram? Eles se juntaram e começaram a expandir a fé cristã, conquistar terras e metais preciosos, adquirir especiarias no Oriente. E para poder manter isso, eles fizeram então a expansão marítima, né? Era um projeto que atendia a todos esses interesses. Então eles começaram a desenvolver esse projeto, que foi incentivado também pelo ideal humanista do domínio, que era dominar a natureza por meio do conhecimento científico. Para poder fazer essa expansão marítima, eles precisavam de inovações, eles precisavam de técnicas. Então surgiu a bússola nesse período. A bússola é um instrumento de orientação que utiliza o norte como referência, que chegou à Europa pela mão dos árabes, mas quem inventou a bússola foram os chineses. O astrolábio, instrumento de orientação cuja referência são as estrelas, e as caravelas, que são embarcações capazes de fazer viagens mais longas e rápidas. As caravelas, elas eram feitas com mastro de 20 metros de comprimento e podia transportar até 50 pessoas, e suas velas eram de panos. E o astrolábio, o instrumento de orientação que tinha a referência às estrelas, ele era mais para a noite, então utilizando as estrelas como referência aí. E a bússola era um instrumento para usar durante o dia. Esse é o assunto do tema 1, tá? Estudem, dê uma lida boa e façam as atividades propostas que está no roteiro.